antes de Cristo e depois de Cristo. A história que acompanha a história secular, ela está dividida. A sombra da cruz e a luz da ressurreição. Tudo que aconteceu aqui está aqui, ó, na sombra da cruz. Porque todo mundo, tanto o mundo secular quanto o mundo espiritual, esperava a promessa. Quando a promessa veio, agora nós estamos vivendo na luz da ressurreição. Ou seja, Jó viveu aqui, e aqui é a sombra da cruz. Em outras palavras, Jó acreditou na cruz sem que ninguém falasse antes dele. Aí você falou revelação. Não é profundo uma coisa dessa? Tremendo. Agora, pergunto eu, em que pé nós estamos em relação a isso? Em relação a essa fé? Hã? Qual a referência do versículo? Jó 13, 15. Mas aí a gente tem que ir para aquele versículo lá, né? Paulo falando sobre as escrituras, toda escritura inspirada por Deus. Sim, sim. Aí a minha fé é mais fortalecida ainda de entender isso. E você quer saber, a Rio? inspiração do Espírito Santo. A nossa fé acaba sendo subproduto da fé desses caras. Mas aí... Não é interessante isso, cara? Você creu, eu creio porque você creu, você deu provas disso aí. Sim. Mas é por isso que Deus amou chegar para Satanás, tu conhece no céu de Jó. É. Porque o cara andava uma Meu dimensão lá na Deus, frente. meu Deus. O nível que aquele cara dá. Sem referência nenhuma, né? Nada, nem, não, zero. É uma relação direta com O Gênesis foi escrito quase 1000 anos depois dele. Não tinha nem um 3,15 ainda. Não tinha 3,15. Mas Jó, de uma maneira muitíssimo interessante, ele acreditou. Agora a pergunta, como que Jó acreditou? Ele escutou de alguém. Ele escutou de alguém. Porque a história do Gênesis 3,15 passou de boca em boca, família em família. Mãe, mãe, pai, pai, filho, filho, tio, sobrinho, avô, passou. E chegou nele, ele creu em Gênesis 3,15. Ele creu em Gênesis 3,15 antes de Gênesis 3,15. Não dá pra... É loucura uma coisa dessa. Eu meditando nesse texto aí de Jó, aí uma vez eu elaborei um sermão também, tá? Na minha unidade, assim. Eu também se pegar. Esses caras. Quem sabe você já usou. Esses amigos. Mas assim, olhando para o próprio testemunho do próprio Deus a respeito dele, né? E depois aquela questão de Satanás também, de dizer, olha, ele está te louvando de balde. Assim, isso! Por troca, porque tu abençoa ele. Aí um dia Deus falou assim, puxa, eu lembro toda a história de Jó estudando, o Senhor falou no meu coração. E o tema que Deus colocou no meu coração foi assim, servindo a Deus por nada. Rapaz, quem disse que da Bahia não sai coisa boa, rapaz? Essa veio lá do totalmente desprovido de qualquer interesse. Isso também prova, dentro dessa sua tese, que Satanás nos conhece superficialmente. E, para concluir nosso arrazoado simples nesta manhã, eu cheguei a uma conclusão. Não era Jó que estava sendo testado, era Satanás que estava sendo testado. Porque foi Satanás que propôs, não foi Jó. Porque Satanás chega para Deus e diz, Jó está assim como você falou, porque você o abençoa. Eu aposto... Se você tirar tudo. Eu aposto, essa é a linguagem dele. Eu aposto, se você tirar tudo, ele blasfema. Quem estava em provação? É incrível, mas você imagina Jó sem saber de nada. Não, nada. Não, nada. Então, como é que o cara pode estar numa prova sem saber de nada? Hoje eu sei, porque o senhor falou. Mas, Jó,
Então quem estava em teste? Satanás. E ele perdeu. Ainda aparecem uns amigos e uma E esposa, ele- né? Pra ajudar. E ele perdeu. Então quem estava sendo testado mesmo era Esse livro é riquíssimo. meu Deus, é profundo. Na literatura secular, ele é reputado como o livro mais belo que o homem já escreveu. Olha, você já pegou os caras falando sobre, por exemplo, eles negando a inspiração desse livro? Tanta gente. Sim, sim. Né? Esse cara incrédulo, né? Sabe por quê? Porque é o seguinte, a verdade, a graça de Deus, para quem não quer mudar de vida, a graça de Deus incomoda. Ela é uma bênção para quem se reconhece pecador. Mas para quem não se reconhece pecador, a graça de Deus agride. E ainda assim, de acordo com Paulo, a graça de Deus nos constrange. Porque a gente fica com vergonha. Porque os atos de maldade é tão grande para um cara que não merece, que fica com vergonha. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho vergonha de Deus. Eu tenho vergonha, eu tenho. Mas claro, por quê? Porque a graça encontrou um coração arrependido. Agora, quando a graça encontra um coração duro, Quem é digno de subir no púlpito? não, ninguém é digno. Pelo amor de Deus. Agora, quando a graça encontra um coração endurecido, ela agride o cara. A cruz é um escândalo. Aí a gente vai ler Paulo dizer que a cruz é uma loucura, é um escândalo para quem está perecendo. E para Jó. Então Jó é maravilhoso. Eu afirmo, pelo que eu estou estudando, ele era cristão. Ele era cristão. Ele acreditava na ressurreição. Por isso que tudo que aconteceu na vida dele, por mais que ele se entristeceu por um tempo, nunca abalou a sua fé. Por quê? Porque ele cria na ressurreição. Em Jó 19, 25 e Jó 13, 14. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele, porque ele vai me ressuscitar. Do ponto de vista cristão, isso é lógico, mas do Jó, E do que ponto, loucura é essa? do ponto de vista geológico, também o livro de Jó tem umas informações interessantes. Ele é o Sim. primeiro que descreve sobre atividades vulcânicas. Vulcânicas, fala do De Berrimonte. rochas, de ferro, de minérios, Isso. de explorações de minas, Exato. de represa, de... Vamos orar, meus irmãos? Com essa palavra de Jó em nossa mente, em nosso coração, né? Ó, o Nilton ficou pensativo ali. Já está surgindo o sermão aí. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã. Amém. Obrigado por esta palavra de Jó. Um livro maravilhoso que tem pérolas profundas que é difícil para a gente entender e que na verdade a gente fica até com vergonha, assim, porque nós estamos tão longe, tão distante de tanta gente que serviu o Senhor com tanta firmeza, e às vezes a gente se deixa falar por coisa tão pequena. Tem misericórdia de nós. E abençoa a nossa aula, nossa razoada nesta manhã. Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, nós perdemos aí uma aula que foi que seria dia 1º, né? Então aí nós teríamos aula dia 1º, não foi possível. Então nós estamos com uma aula em haver. Então o que nós vamos fazer? Nós temos 3 terças-feiras para terminar junto. Então, nós temos que estudar 2 terças-feiras seguidas. Pelo menos. Eu fico pensando mais para o pessoal que vem de fora, né? O Giovanni, o pessoal de Morama, o pessoal de... Não tem problema. De onde mesmo? Deus proverá. Tapejara, né? Não. Mas você não veio de moto, né? Japurá e São Tomé. É São Tomé. São Tomé. Tapejara não é. Então é o seguinte, vamos fazer aqui uma assembleia extraordinária. Vocês querem que a gente tenha as 2 últimas terças de junho e a gente escapa na próxima terça, ou a gente tenha hoje e terça-feira, escapa uma terça e estuda dia 29? Essa última hipótese aí, eu acho. Dia 29, o que vocês querem? Que a gente termine antes do dia 29 ou... Tanto faz, se for antes ou depois, se for em julho, se agosto. Pra mim, tanto faz. Que fica melhor para os irmãos. Tá bom. Então a gente vê isso aí depois. Eu vou lá no grupo daí, tá ok? Mas se preparando, pelo menos, a gente vai ter que estudar 2 terças para terminar no semestre. Muito bem, meus irmãos.
falando agora, nós estudamos o último encontro sobre o estado de humilhação, não é? E hoje nós vamos começar a falar sobre exaltação, e a gente vai tocar em algumas coisas muito interessantes também nesta manhã, ok? O estado de exaltação. Alguém pode ler, Jane? Lê para nós, por favor. O estado de exaltação se tornou manifesto primeiramente ao mundo inferior, na descida ao Hades, e depois a este mundo, na ressurreição e na ascensão, completando-se com o assentar-se à destra de Deus. A exaltação consiste, pois, em que a natureza humana assumiu pleno exercício dos atributos divinos que lhe foram comunicados na encarnação. Ok, então o estado de exaltação consiste em que a natureza humana assumiu um pleno exercício dos atributos divinos que lhe foram comunicados na encarnação. Ou, em outras palavras, aquilo que é peculiar ao ser humano foi exaltado, porque um ser humano era Deus em carne. Então, o Cristo, a exaltação do Cristo começa quando ele, de uma maneira direta, exalta a humanidade. Por quê? Porque ele foi um humano. Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem um pouco melhor. Às vezes é até difícil explicar. Estava um rabino e um padre conversando. O rabino perguntou para o padre: padre, se você for um bom padre, o que acontece com você dentro da hierarquia da Igreja Católica? Aí o padre disse: não, se eu for um bom padre, eu posso ser um bispo. Mas e se você for um bom bispo? O que acontece com você dentro da hierarquia? Eu posso ser arcebispo. Mas e se você for um bom arcebispo? O que pode acontecer com você? Se eu for um bom arcebispo, eu posso ser papa. Mas e se você for um bom papa, um papa maravilhoso, você pode ser Deus? Não, Deus não. Aí o rabino disse: mas um de nós chegou lá. Teve um rabino que era Deus. É mais ou menos isso. O que eu quero dizer? Que a humanidade foi glorificada porque um humano foi Deus encarnado. Ou seja, ele levantou toda a humanidade. Ele levanta a humanidade. Vamos dizer aqui, um anjo visita a terra antes de Cristo, e o anjo pergunta, e o ser humano fala para o anjo: vocês estão vendo nós, né, anjo? Sim, estou vendo. O que você pensa de nós? Eu penso que vocês são uma raça caída. Povo longe de Deus. Um povo que faz tudo que Deus não quer que faça. Vocês têm que ser maior, todo mundo tem que ser dizimado. Aí veio Cristo. Aí o mesmo anjo visitou a humanidade depois. Aí a humanidade pergunta: e agora, anjo, o que você pensa de nós? Agora a coisa é diferente. Agora vocês são um povo que se tornaram filhos de Deus. Vocês tiveram um upgrade na vida de vocês. Cordeiros. Então veja, a encarnação do Cristo eleva a humanidade. Por quê? Porque um homem, Deus encarnou um homem, num ser humano. Então a exaltação de Cristo, então a natureza humana, e todo mundo aqui é humano, todos nós temos a natureza humana. Então a natureza humana assumiu o pleno exercício dos atributos divinos, ou seja, uma humanidade assumiu Logos, ela foi surgida, foi absorvida pelo Logos. Então o que torna o Cristo um homem Deus, e todo mundo que está com ele se eleva na sua humanidade.
humanidade. A humanidade. Eu, por exemplo, eu não posso ser melhor e não sou melhor do que ninguém, mas o fato de Cristo estar dentro de mim, ser o meu Senhor e Salvador, Ele me eleva diante de Deus. A minha humanidade é elevada não por causa de mim. E aí, como a Jane falou, ora, se eu sou co-herdeiro com Cristo, eu não posso estar no mesmo nível que qualquer outro. Mas assim, ainda assim, eu só posso ser pela graça de Deus. Você falou que Adão significava humanidade, né? É humanidade. Antes do pecado. Então, no caso, quando Cristo também, ele é comparado com... Sim, ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão. Mas aí, no caso também, nós hoje seríamos um Adão restaurado, digamos assim? Uma humanidade restaurada. Uma humanidade restaurada. É que mas, você mas não teríamos esse nome de Adão novamente. Porque esse primeiro nome era quando eles estavam em harmonia com Deus, né? Então, nós temos a primeira humanidade em Adão. A inocência. Né? E essa primeira humanidade em Adão, de acordo com Romanos 5,12, falhou, né? Totalmente. Essa humanidade em Adão, em Romanos 5,12, é caracterizada por morte, é caracterizada por desobediência, né? Pecado e tudo que não presta, porque nós somos descendentes de Adão, do primeiro Adão. Mas Paulo vai dizer que a segunda humanidade no primeiro Adão e no segundo Adão é uma humanidade caracterizada pela obediência, santidade e vida. Nós só podemos estar aqui porque Jesus, e Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Então, o que acontece na conversão? Eu saio desse estágio dessa humanidade e vim para essa outra humanidade, e Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 4, verso 22 a 24. Quando ele fala, e vocês despojaram do velho homem, que é a velha humanidade, e vos revestistes do novo homem, nova humanidade. Então, quando Cristo vem a esse mundo, e ele é a segunda pessoa da Trindade, ele como Deus encarna como um ser humano, todos os seres humanos que estão nele se elevam, passam a um status de morte para a vida, de desobediência para obediência, de perdição para salvação, de condenação para absolvição. Quer dizer, houve um upgrade na humanidade. Em Cristo, né? Em Cristo. Então esse título em Adão aí deixa de Mas existir, né? há alguns teólogos que eles continuam ainda pregando, por exemplo, a questão da imagem e semelhança de Deus sem a redenção. Sim. Imago Dei. E eles acabam enfatizando, na verdade eles chegam a dizer que nós somos pequenos deuses. Que é absurdo. Agora, importante falar, mesmo caídos, nós continuamos como pecadores. Eu sou um pecador, mas eu não faço parte dessa humanidade caída. Eu sou um pecador, mas eu sou um pecador redimido pelo sangue do Cordeiro. Então eu não sou um pecador perdido, eu sou um pecador redimido, como Jesus disse isso para Zaqueu. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ok, ele me salvou e me achou. Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. A humanidade toda seriam ovelhas, mas aí Exatamente. as salvas estão dentro da aprisco. As salvas estão no... E aí ele fala que ele tem ovelhas em outro aprisco. Ou seja, está no mundo, eu tenho que voltar para cá. Então, a exaltação de... Então, olha que coisa interessante, hein, Giovanni? Que a gente praticamente não para... Claro, esse é o objetivo da teologia. Não é, talvez, não é talvez da vida cristã comum, mas isso é do nosso, e nós como pastores temos a obrigação disso.
de pensar que a encarnação de Cristo, ele eleva a humanidade. Então, a exaltação do Cristo automaticamente nos exalta. Não no sentido de sermos Deus, mas no sentido de que a gente sai de um estágio. Ora, se eu estou no estágio de morte e vou para o estágio de vida, houve o que na minha vida? Uma melhora consubstancial. Então, eu não sou qualquer ser humano, eu não sou qualquer pecador. Não sou melhor do que aquele que está aqui, porque ainda estou no mesmo nível de pecado, mas eu estou redimido. Uma nova criatura, exatamente. A diferença é a graça. Essa é toda a diferença, é a graça. Se não é a graça que eu recebo em minha vida, Efésios 2, lascou tudo. Muito bem. Continuando sobre os estados de exaltação, lembra nós, Milton, por favor? Milton Flores. Flora é minha mulher, eu não. Você é Flores, não é? Uai, quem? Você que é Flávio, você que é Florzinha? Ó o guri. Sou uma florzinha de Jesus. É a florzinha de Jesus. Florzinha de Jesus. Só que essa florzinha aí é carnívora. Milton, lembra? A natureza divina não é passível de humilhação ou exaltação. Na exaltação, o homem Jesus Cristo. Aí depois nós temos aqui, né? Tá. Isso aqui é importante falar, ó. O que foi exaltado no Cristo foi a natureza humana, não a divina. A divina não sofre nenhum tipo de variação, de alteração. Mutação, exato. Porque a natureza divina é sempre a mesma coisa. Ela não pode ser nem humilhada nem exaltada. Mas o que é? Mas quando a gente trata da exaltação de Cristo, o que nós estamos tratando de exaltação? A natureza humana. Então quer dizer que o Cristo encarnando, ele elevou o nível de todo mundo. Daqueles que estão em Cristo. Não, daqueles que estão em Cristo. Exatamente. Não é todo mundo. Né? Todo mundo quer dizer assim. Exatamente, essa humanidade. Ele fala que estiver em mim e eu nele. E eu neles. Então, aí ele exalta. Então, eu continuo sendo pecador, mas eu sou homem. Eu faço parte da humanidade também. Então quer dizer que a humanidade minha, em Cristo, ela é elevada. Porque eu saio do estágio de ser um cara contra Deus, uma vergonha, para ser uma glória. Então houve um upgrade dentro da minha humanidade. Então a minha humanidade, ela acaba sendo elevada por causa do Cristo. Não, ainda na sua plenitude, né, professor? Não. Isso somente na glorificação. Na glorificação, porque ainda nós estamos nesse estágio ainda do mundo provisório. Ok? Então tá, a natureza divina não é passível de humilhação ou exaltação, porque Deus é uma coisa só, ele sempre é exaltado, ele nunca é humilhado, ele nunca é exaltado, ele é o que ele sempre foi. Na exaltação, o homem Jesus Cristo, continua Nilton, retirou-se de sob a lei e em seus aspectos federais e penais e, consequentemente, de sob o fardo da lei como condição da aliança das obras e de sob a maldição da lei. Então, retirou-se sob a lei em seus aspectos federais e penais. Eu cumpri meu papel. Agora, o Cristo ressuscitado, ele agora ele como pessoa encarnada, ele agora está em outro nível. Que nível? Esse nível. Ele não está mais. Lembra que Paulo disse em Gálatas 4:4? Que é o Cristo, quando nasce sob a lei. Na plenitude dos tempos, ele nasce sob a lei. Nasce sob a lei. Por quê? Porque ele, como homem, tem que cumprir a lei para todos os outros homens. Por isso que ele disse em Mateus 5,17, não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Cumprir por quê? Para satisfazer as exigências da lei de Deus, dele mesmo. Que nenhum homem conseguia. Que nenhum homem conseguia, mas um homem tinha que conseguir. Por exemplo, qual é o grande problema não teológico? Vamos sair do campo da teologia um pouco, mas qual é o grande problema da reencarnação? Claro, ela não existe, ela
não é verdade, a gente sabe, mas qual é um outro problema lógico da reencarnação? Ela nunca acaba com o desespero. Porque se você tem que morrer, reencarnar, você não resolve o problema da morte. Você só... Aliás, é ilógico até a reencarnação. Jesus não resolve. É ilógico a crença da reencarnação, porque ela exalta a morte e exalta o sofrimento. O que todo mundo quer se livrar? Da morte. Mas se você tem que morrer e reencarnar, você não resolve o problema. Além de não resolver o problema, você potencializa o sofrimento, porque morrer uma vez já é uma dor, imagina morrer, sei lá, 100 vezes. E ainda guardar memórias. Não tem lógica. Então, a questão toda Ela justifica o sofrimento, mas não resolve. Mas assim, ainda assim, Giovanni, talvez ela não justifica, mas ela oferece uma coisa pior ainda, porque, veja, olha a questão da ilógica da reencarnação. Dentro dessa perspectiva, a pessoa tem que sofrer para voltar melhor. Uma espécie de purificação. É uma purificação. Mas, ao mesmo tempo, os reencarnacionistas dizem que a gente tem que fazer coisas boas também, porque te ajuda no processo evolutivo. Se você fizer coisas boas, você vai reencarnar um pouco pior. Um pouco melhor. Não, um pouco pior, porque o cara tem que reencarnar para sofrer. Mas se eu ajudo quem está passando por uma situação difícil, eu estou atrapalhando a evolução do cara, porque ele tem que sofrer. Você só faz boas obras para quem precisa. E se o cara está precisando, ele tem que precisar, ele tem que sofrer. Não tem lógica o negócio. Você imagina o filho pródigo. O cara chega, um reencarnacionista chega para o filho pródigo e diz assim, é isso aí mesmo, viu? Pô, mas eu estou aqui sofrendo. Não, você tem que sofrer. Mas eu vou ficar aqui para sempre? Não, você vai morrer. Ah, então eu vou me livrar disso? Não, você vai voltar. Mas por que eu vou voltar? Não, você tem que melhorar. Mas você pode voltar um pouco, né? Você não é... pode reencarnar. Você vê, não dá esperança. Fora que segrega, né? Defende, por exemplo, a continuidade da miséria das minorias, das castas, né? Sim, exatamente. Uma coisa grotesca. Demais. Uma vez você está numa casa, nunca mais pode evoluir. Justifica. E outra, a reencarnação, ela tem vários níveis de acordo com a religião. E cada vez ela só piora. Em outras palavras, a reencarnação nunca resolve o problema do ser humano. Qual é o nosso problema? Alguém tem que acabar com a morte. O problema é que as pessoas não pensam, né? Não pensam. Elas entram na dor. Exatamente. Para aliviar a dor. Exatamente. E ela não vê, Hildo, que ela está entrando em dor pior. Porque se ele tem que reencarnar pior, isso não resolve o problema. O homem Cristo veio para cumprir a lei. Veio para ser um homem perfeito para nós, assim como Adão foi um homem perfeito e de Adão todos vieram imperfeitos. Então, no segundo Adão, que é o Cristo, que a gente está no segundo, a gente nasce, aí a gente vai entender o João capítulo 3. Quem é que nasce na família de Deus? Onde é a família de Deus? É quem nasce nessa nova humanidade. Qual é o segundo nascimento? Qual é o primeiro nascimento? Aqui ninguém precisa pedir para nascer, mas para nascer aqui tem que pedir para nascer. Eu só posso nascer aqui por causa do segundo Cristo, o homem que fez com que a humanidade fosse exaltada. Ele exalta a humanidade, a nossa humanidade. Então Isso é tremendo. Isso é tremendo, né? A gente assim, pensar, refletir sobre tudo aquilo que abrange a regeneração. Exatamente. Extraordinário. Então, por isso que é bom ser cristão, né? Vai ficar a vida toda, né? Estudando a cruz, a regeneração. Você nunca chega no final dela. E sempre tem algo novo a se aprender, né? Sempre tem algo novo para aprender. Então, a importância da gente fazer com que, né, voltando à questão que nós falamos de Jó, né, o cristão não tem final feliz. Aliás, ele não tem final de nada. Porque Jesus disse em João 6 que aquele que come desse pão viverá eternamente. Uma coisa eterna não tem fim. Então, a partir do momento que
eu me torno um filho de Deus, a partir do momento que eu estou aqui nesse estágio, eu não tenho mais final. Nem feliz, nem triste. Eu não tenho mais final. A gente não quer desapegar, né, deste mundo. É outro detalhe. É outro detalhe. Por isso que a gente precisa, nesse período de Covid, incentivar os cristãos, e essa foi a minha proposta quando eu preguei domingo. Você ouviu? Não. Essa foi a minha proposta. Eles não assistem, não. Eles não assistem. Aí só fica fazendo zoação. A minha proposta na pregação de domingo, a tese que eu defendi foi essa. Mesmo a gente vivendo num momento de dor e sofrimento, ainda assim a gente deve ter convicções da nossa fé em Deus. A nossa esperança em Deus. Por quê? Porque nós não temos final nenhum. Aquele que crê não tem final nenhum. Ele tem uma continuidade. Ele tem um propósito. Por que eu digo que nós não temos final? Porque mesmo que a gente morra aqui, a morte não é o fim. Ela é uma ruptura entre dois estágios, mas não é o fim, porque a minha alma continua em algum lugar. Olha, é engraçado, né? O cara prega a vida inteira sobre isso. Aí quando veio a pandemia, ele é o primeiro a correr. Está morrendo de medo. Exatamente. De pânico. Eu vou pedindo morrer. oração, ora aí. Meu Deus do céu, não vai na igreja porque eu vou pegar Covid. Exatamente. E como é que pode, né, cara? É incrível. É incrível. Não, mais incrível é pastores. Esse que é o pior ainda. De ânimo, como eu já vi vários. Né? Quer dizer, uma fé que, diante da tribulação... É uma fé de porcelana. Não, pastor, não acontece isso não, cara. Então é complicado isso. Muito complicado. Continuando. Eu também. Lê, José, faça favor para nós. Permutou a relação penal com a lei pela relação justa e como mediador entrou na posse das bênçãos da salvação que ele mereceu para os pecadores. Então ele permutou a relação penal com a lei pela relação justa. Ou seja, ele foi esse mediador. Eu só posso ter essa mudança da minha espiritualidade por causa do Cristo, que é o mediador. Ele se tornou o mediador entre eu e Deus. A gente vai falar disso nos ofícios de Cristo, né? Então ele tomou posse das bênçãos. Então aquilo que ele conquistou é herança nossa, como diz Paulo. Então ele conquistou para nós, ele conquistou, como diz aqui, ele mereceu, nós não merecemos, mas nós estamos sendo abençoados pelo merecimento de Cristo. Aí é que a gente fica usando os termos, né? Pelos merecimentos de Cristo. Então Cristo mereceu tudo mesmo. Por quê? Porque ele foi perfeito, ele cumpriu a lei perfeito. E eu acabo ganhando os méritos ganhando as bênçãos espirituais por causa dos méritos de Cristo. O mérito é dele, e ele me entrega um pouco. E o último aqui, quem lembra nós? Luiz? Foi coroado com a correspondente honra e glória. Tinha que aparecer também em sua condição que a maldição do pecado foi suspensa. Sua exaltação foi também sua glorificação. Exato. A sua exaltação foi a sua glorificação. Interessante, quando a gente fala de glorificação, mas ele não era glorificado? Sim, ele já tinha glória junto com o Pai, antes de tudo, mas não como homem. Uma coisa é o Cristo antes de encarnar, outra coisa é o Cristo encarnado. Porque quando a gente fala antes da encarnação, nós estamos falando da Trindade, e nós estamos falando da pericorese, que a gente estudou aqui na última aula. Agora, depois da encarnação, o processo é outro. O que é a pericorese, né? A pericorese era... Rodinha. As crianças lembram da brincadeira, né? Relação de amor entre... A pericorese foi uma palavra que João Damasceno, né? Vamos colocar aqui para ficar bonitinho, né? João
século 7, 8, ele orando a Deus, porque ele queria entender melhor a Trindade, ele queria saber como é que era a Trindade, e um dia ele viu crianças brincando de roda, de mãos dadas, uma criança no meio, e de acordo com a brincadeira, a criança do meio ia para a roda, e quem ia na roda entrava no meio, e aí ele fala no testemunho que o Espírito Santo falou com ele e disse assim, isso aí é Trindade. E pericorese significa dançar em roda. E aí o João Damasceno ele vai dizer que a Trindade antes, elas se interpenetravam suas essências, fazendo com que elas fossem uma só. Então, pericorese é essa dança que Pai, Filho e Espírito Santo tinha antes da encarnação, onde essa dança da Trindade, essa interpenetração entre os três, que ficavam como crianças brincando em roda, isso é pericorese. Peri é andar em volta, core é de dança, core, daí vem a palavra coreografia, né? Então core é dança, então pericorese é uma dança, então a Trindade, e aí eu faço a leitura de que talvez o João Damasceno está falando de Hebreus 12, quando o Apolo, porque o Lutero falou que foi Apolo que escreveu o Hebreus, então foi, né? Então quando Apolo... Lutero falou, né? Então, aí o autor de Hebreus vai dizer que Jesus, em troca da alegria que lhes estava proposta, que alegria é essa? Aí João Damasceno vai interpretar que é essa pericorese, que é essa festa, aquela coisa toda. Então, essa pericorese é quebrada porque um deles vem a esse mundo. E a pericorese um dia vai voltar quando todas as coisas forem restauradas. Aí vai voltar no meio. E nós vamos participar disso. Eu lembrei Não a pericorese, mas a pericorese, ela não vai ser mais necessária ter ruptura, porque todo o mal já foi banido. Viu? Mas aí... É interessante, né, cara? Hã? Porque Cristo está conosco e nós estaremos com Ele. Sim. Se a gente vai estar com Ele, vai estar no Cristo. Cristo está com o Pai, Cristo não está com você. Olha lá, te rebatendo ali, ó. Na pericorese, Cristo está com o Pai. Quem está com você é o Espírito. Eles mudaram de lugar. Não foi assunto, eu que desci. Ok, Giovanni? Ok, sobre a pericorese. Então, para refrescar, a gente falou nós falamos nas da primeiras espiritualidade. aulas, e na última eu perdi. Nós falamos bastante sobre isso. Não, depois ficar registrado. Sim, mas eu acredito Não é um que conceito que não tem está no... senso comum. Não tem. É bom botar. Mas está na... Vocês estão recebendo os PowerPoints certinho? Não. Os últimos. Você falou, não foi, José? Eu não mandei para vocês. Foi Da última aula. Está Vocês... no grupo, só dizer não apaga. Eu vou recolocar lá. Eu vou colocar de novo. Muito bem. Então a sua exaltação foi a sua glorificação. Então, agora, olha que interessante. Mas o Cristo... Não, o Cristo era glorificado com uma essência. Agora não. Agora houve uma encarnação. É outra situação. Então, o Cristo como Deus encarnado, agora ele vai ser glorificado como homem encarnado. O Deus homem encarnado. Né? Que não era antes, né? Vamos ler, então, as provas bíblicas dos estados de exaltação. Leia, Giovanni, para nós ali, por favor. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, para que ao nome de Jesus, acima de todo nome, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sabe o que eu acho interessante nessa parte final aqui? Essa parte final aqui, ó. Para que ao nome de Jesus, isso não é no futuro não, tá? Isso é agora. Não é no futuro. Isso aqui não é escatológico. Isso aqui é depois que ele foi exaltado. Nos céus, ou seja, os habitantes celestiais, que a gente não tem nem noção como que são, os seres celestiais, as almas
dos irmãos justificados que estão lá esperando a volta de Cristo, os anjos e outros seres que não tem nem como descrever estão lá. Todos eles lá no céu, estão de joelhos dobrados diante de Jesus. Na terra, aqui, nós seres humanos. Agora, que curioso, né? Debaixo da terra, do mundo inferior, o inferno. E quando eu falo inferno, eu não estou falando de Satanás, os seus anjos e os demônios. Ainda não. Quem está no inferno agora são as almas dos ímpios. Mas lá no inferno, as almas dos ímpios estão ouvindo o nome de Jesus e se dobram. Agora aqui, ó. E toda língua confesse. Só tem língua para confessar quem é criatura. Nesse sentido, Satanás entra. Então, você já crê no estado definitivo do inferno para a alma dos ímpios ou numa tipo antessala? Já está definido. Como se você fosse no dentista e ficasse esperando a sua vez. Eu creio de acordo com o que diz as Escrituras. Eis que o homem está ordenado, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o juízo já é fatal, né? Já é definitivo. Ele só espera o grande tribunal, porque ele tem que ressuscitar. O ímpio tem que ressuscitar e vai ressuscitar. E onde que ele está agora? E é isso que eu estou falando. Eu acredito que ele está no inferno. Jesus disse isso. Que ainda não é o inferno. Que ainda não é inferno, porque o próprio inferno. Não, mas pode dizer que. Purgatório. Não existe mais. O Ratzinger, em 2007, aboliu o purgatório. Não, mas o que a gente está falando dentro da teologia bíblica é que o inferno ainda não é, assim, já é um estado de condenação eterna, mas assim, no final da Bíblia, em Apocalipse, fala que até o inferno será lançado em outro lugar. Exatamente. Exatamente. Agora, essa ideia de que os protestantes brasileiros têm de associar. Foi o computador aqui. Não, houve uma queda aqui. As potestades. Não, é porque acabou a bateria, ele não estava ligado ali. Você não ligou ele? Não, eu pensei que estava ligado, mas não, ele já vai ligar. É o seguinte, essa concepção que a gente tem do inferno em relação a demônios e o diabo, quem foi que falou isso? Em dois períodos. Primeiro, Jerônimo, com a sua Vulgata Latina, século IV, no ano 300, ele moldou a ideia do inferno com demônios e o diabo, associou, e sabe quem fortaleceu essa ideia? O catolicismo, na época da Idade Média, na época da Peste Negra. Então, a ideia que nós temos de associar inferno com o diabo, os demônios e os anjos maus, é uma herança católica. Não é bíblico. Nunca foi. Até porque ele não está lá. Não está lá. Começa com Jerônimo na Vulgata Latina, quando ele cunha a palavra Lúcifer, e infernos para Hades. Na Idade Média, na época da Peste Negra, a ideia de Satanás com rabo e chifre, sabe quem que começou com isso? A Idade Média, com os desenhos, com as gravuras. Então, o que acontece? O evangélico brasileiro absorveu uma interpretação católica. E não tem nenhuma relação. Claro, a gente leva numa boa assim, eu não faço questão por causa disso, mas falar que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, associando inferno com demônios, não existe na Bíblia. Isso existe na doutrina católica. Quer dizer, tem um monte de evangélico aí pregando catolicismo. Irã, e aquela frase que Jesus fala pro ladrão, hoje mesmo estarás comigo? Depois eu vou falar sobre isso. Tá? Ok, e agora aqui, e toda língua confesse aqui que Jesus Cristo é Senhor, isso aqui o diabo faz. Porque quando você fala toda língua, não estou falando de ser humano.
Toda língua, nós estamos falando de toda criatura. Quando os demônios falam lá assim, por que vieste antes do tempo? Isso, exatamente. Você veio nos incomodar? Eles se ajoelham diante de Cristo. Os endemoniados, por que os endemoniados, o Newton chega num endemoniado e repreende? Porque quando você fala o nome de Jesus, ele tem que dobrar o joelho. É isso aqui que Paulo Marcos disse. 3 também menciona, né? Quando Jesus estava expulsando os demônios, ele falava: Tu és o Filho de Deus. É, exatamente. Os Então, demônios reconheceram é uma glorificação. a divindade É. e a messianidade do Então, quando a gente pronuncia o nome de Jesus, é por causa de Filipenses. Eu estou falando o nome daquele que você tem que dobrar o joelho. Por que quando a gente escuta, nós mesmos, quando alguém fala o nome de Jesus, por que a gente não. Por que a nossa alma, a nossa alma reage? Todo mundo que escuta o nome de Jesus, pelo menos um amém você tem que dizer. É uma forma de adoração. É isso aqui que Paulo está dizendo. Você já viu quando alguém fala em nome de Jesus? A gente não fica quieto com isso. Pastor, mas mesmo a pessoa sem autoridade, ela consegue, né? Mesmo que ela não tenha. Porque tem um menino da igreja lá que contou pra mim hoje, ele tá bem, né? Antigamente ele era meio loucão da vida, né? Chapado, e tava tomando a latinha com a tia dele, né? Aí a tia dele ficou possessa. Ele lembrou da infância dele dentro da igreja, que o povo expulsava, naquela época era louco, curando. Aí ele lembrou que o povo erguia a mão e falava: sai capeta, tá repreendido. Ele tava chapado com a tia dele, aí ele ergueu a mão, a tia dele pegou no pescoço dele assim. Ela travou ele assim no pescoço e ergueu ele. Aí ele só lembrou: bebinho, tá expulso em nome de Jesus, a mãe caiu de costas. Aí que lá marcou a vida dele, depois ele voltou pra igreja. Porque o poder todo está no nome de Jesus. Não está na vaso. pessoa, exatamente. Está no nome. vaso. Não está no exato, não está no vaso. Por isso aí que se desmonta aquela O ideia pastor do certa ungido, vez né? disse assim, né? No texto, Hã? o pastor certa vez disse assim, eu lembro até hoje essa frase, uma pregação, ele disse assim: eu estudando eu entendi que poder não tem a ver com santidade. Exatamente. E para muitos crentes tem. Tem. Que daí é um outro fator, né? Mas enfim, os irmãos entenderam bem. Mas assim, Renan, eu Ah. acredito que a autoridade no mundo espiritual ela é proporcional à obediência. Isso é um fato bíblico. Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistiu e a por vós. Então, quando o pastor Cote mesmo ensina isso, quanto maior a nossa obediência a Deus, maior a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual. Eu creio nisso. Não, veja, eu entendo assim, creio assim também. Mas há em alguns momentos, como que o Luiz está compartilhando, há alguns momentos que, dependendo da situação e dependendo do que está acontecendo em si, porque mesmo que uma pessoa não tenha esse tipo de obediência a Deus, ainda assim no coração dele tem um certo temor. Ele clama, né? E ele clama. Agora, lógico que não vai acontecer sempre com os bêbados. Mas a igreja de Corinto é um exemplo. O que é corintiano não presta, já está bem claro isso aí. Igreja de Corinto é um exemplo. Mas vamos aqui, continuando Ele aqui. é santista. É. Santo. Corintiano não presta mesmo. Tá vendo o Tite lá, não? Tá dando problema, né? Ele sair. Bolsonaro mandou Já ele botei isso Mandou ele sair. aí. Já botei hashtag fora Tite. Várias vezes. Bolsonarista aí, né? Vai tirar o melhor técnico. Vai te ver, né? O nível de corrupção no Brasil. O cara entre o presidente, o técnico vai o técnico. Travou aqui o meu PC. Você tá mexendo? Ele colocou a minha Não, Moura, ele tá travando. Não pode deixar. O homem traz uma paixão maior do que o futebol. Ele fala muito. Pelo amor de Deus. O Tite já deu carta, perdeu a Copa, já tá bom. Vai ter saído depois da Copa. E pronto, já descambou o negócio. Só bom Bolsonaro. Vamos lá. Vamos repreender esse aí. Depois faz a edição aí. Ai. Ok, vamos lá. Estado de exaltação. Quem lê para nós, por favor? Marcos 16, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Oh, glória! E esse aqui também. Lucas 24, 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Atos
2,33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ok, então a gente viu ali provas bíblicas de que o Cristo, homem, veja, o Cristo só existiu depois que nasceu. Antes ele não era o Cristo. Antes ele era a segunda pessoa da Trindade, o Filho. O Cristo só depois que nasceu. O Emanuel, né? Exatamente. O ungido só depois que ele nasceu. Mas antes ele era a segunda pessoa da Trindade, o Filho. Encarnou, se transformou no Cristo. Ok? Então, o Cristo foi exaltado, o Cristo foi glorificado, o Cristo ganha um nome acima de todo nome, o Cristo é outra conversa. Porque se você analisar, o Sidney, que antes da encarnação ele era Deus encarnado, depois que ele assumiu a forma humana, ele não é mais a mesma coisa. A humanidade, uma vez revestida, nunca mais deixa de ser. Quando ele sobe ao céu, ele sobe... Quando ele sobe ao céu, ele sobe um homem encarnado, só que glorificado, mais homem. Ele entra no céu daquela maneira, homem. Ele não era um fantasma? Né? Não era um fantasma, exatamente. Isso é um detalhe interessante. E o anjo diz lá em Atos, esse mesmo Cristo que viste subir, há de voltar do mesmo jeito. Então quer dizer que a forma humana dele, agora glorificado, mas permanece. E quando fala lá das marcas? Exatamente. E agora você pode imaginar o Cristo neste momento, na glória celestial, na forma humana, com as marcas nas mãos. É para ninguém esquecer. É uma coisa fantástica. Por isso que tem aqueles hinos aos saudosistas e muito... Quando lá chegar, lá verei, né? Aí fala, lá verei as suas marcas. E é verdade. O problema que eu acho disso aí também é a ideia, às vezes, ainda muito romântica. Isso a igreja também é tão frouxa. Ainda olha para Cristo como um cordeiro, né? Ele já fez a obra do cordeiro. Então essa obra de redenção, ela já está concluída, está consumada. Ela só precisa um tempo agora passar para chegar nesse estágio da completa, porque ainda a gente está num planeta provisório. Mas a redenção está consumada. Agora aqui, estamos quase terminando aqui para tomar uma água e um café. Aí o Giovanni não vai porque ele já antecipou o recreio dele. Ele vai ficar fazendo as edições ali dessa pausa aqui, ó. Vou ficar só na torcida. Yes. Quem não leu ainda? Sidney, dá para ler, Sidney? Jane, lê para nós. Em sua capacidade de mediador, Cristo satisfez as exigências da lei, em seus aspectos federal e penal, cumprindo a pena do pecado e merecendo a vida eterna. Portanto, tinha que seguir-se a sua justificação e tinha que lhe ser dada posse da recompensa. Claro! Por que tinha que ser dada posse da recompensa? Porque, afinal de contas, ele foi um homem, ele foi um Deus encarnado, ele estava em outra situação. Ou seja, quando o Cristo, como um homem encarnado, vem a esse mundo, passa por tudo que ele passou, conclui a sua obra de maneira magistral, maravilhosa. Agora, esse Deus encarnado tem que ser recompensado. Porque não é um Deus em essência no sentido de que não encarnou, ele encarnou. É outra situação. É um Deus encarnado, agora é outro estágio. Esse homem, e é interessante, por que esse homem, Deus homem, tem que ser recompensado? Porque é uma maneira dele atingir toda a humanidade. Deus não salva Deus. Deus não precisa de salvar-se a si mesmo. O homem caído que precisa ser salvo. Então, um homem, Deus encarna, se transforma num homem. Então, ao redimir toda a humanidade, ele também exalta toda a humanidade. E a gente acaba recebendo as recompensas desse homem, porque eu estou nele. Então, o Cristo, o Deus encarnado, ele ganha os merecimentos da perfeição e ele distribui para nós.
O que foi, Nilton? Fazendo exame de vista aí. Tá só aqui. Ele é o Redentor, mediador, reconciliador. Deus soberano. E outra coisa mais. Os judeus eles já estavam acostumados com a questão do sacrifício, né? Aquele sacrifício do cordeiro que tirava o pecado. Será que eles tiveram dificuldade de entender ou eles não quiseram mesmo? Porque em vez de ter um altar no templo, teve uma cruz no monte, né? E a cruz era na verdade uma execução romana, não era uma execução judaica. Então, aparentemente, a cruz estava longe de ser um sacrifício, muito mais por remissão de pecado. Sim. Aquelas pessoas que condenam Jesus ali, a gente tem relatos só sobre o que acontece com Pilatos. Mas muitas pessoas participaram da condenação de Jesus. Eles estavam condenando politicamente um homem, né, na visão deles ali, e era um homem que estava causando desordem no império, digamos assim. Tanto é que o título dele em cima é de zombaria, rei dos judeus. Mas tem algum relato histórico, extra-bíblico, que fala o que acontece com essas pessoas que estão ali? Porque a gente vê assim muito em filme, aquela questão romantizada dos soldados rasgando as vestes de Jesus, né, e zombando dele, cuspindo, e outras pessoas blasfemando. Será que para essas pessoas que participaram diretamente da execução de Jesus, houve um castigo pior, alguma coisa assim? Houve, veja, tanto houve que os judeus estão sofrendo até hoje. Caia sobre nós o seu sangue, eles amaldiçoaram a geração futura. É que eles pediram, né? Eles pediram. Então, quer dizer, hoje você vê o judeu, a partir disso, o que o judeu sofreu, rapaz do céu. Como nenhum povo no mundo. Como nenhum. E o pior ainda, não foi só o fato deles incitarem a morte do Cristo, como também o fato de rejeitarem, veio para o que era seus, só isso aí já era um motivo, né? Veio para o que era seus e os seus não receberam. Não somente não recebeu, mas também como se tornou pedra de tropeço. Exato. Mas aí tem umas coisas também que a gente tem que levar em conta, né? O próprio Cristo disse que aquilo estava oculto aos seus olhos, ou seja, ao seu entendimento. Mas por que estava, né? Então. Eles foram ocultos por causa da incredulidade. O fato deles não aceitarem, agora rejeitar. Não só rejeitar, mas também incitar a sua própria morte, a sua execução, que Roma matasse ele. Eu penso assim, que o Cristo morreria de um jeito ou de outro. Se não fosse pela mão dos judeus, o seria pela mão dos romanos. Com certeza. Você não acha que quando a gente coloca, por exemplo, a questão dos judeus, a gente está... Antissemita? Não, a gente está sendo injusto. Na verdade, os representantes religiosos, eles coordenaram tudo isso. Não era, na verdade, não era a nação. As pessoas comuns. Né? Na verdade, eles eram comandados por esses homens. Sim, mas o sacerdócio estava corrompido, não existia mais nada ali, né? Era apenas religião pura. Pois é, mas acontece que a quem disse crucifica ou crucificam foi toda a população. Quando pediram Barrabás, né? Foi toda a população. Movida por eles. Movida por eles, mas teve, claro, foi bom você tocar nesse assunto. Eles não Foi eram bom mandantes, você tocar nesse assunto. João é o remanescente. Teve algumas pessoas que não embarcaram nisso, teve alguns sacerdotes que não embarcaram nisso, Nicodemos foi um que não embarcou nisso, inclusive Nicodemos foi... Tinha quantos discípulos lá no cenáculo depois lá? Tinha João, Maria e as outras... No cenáculo depois esperando o Espírito Santo. Não. Tinha 120, mas já tinha caído o número. Porque quando Cristo ressuscitou, 500 irmãos viram ele de uma vez só. Por que os 500 não receberam o Espírito Santo, só 120? Mas depois o tanto que já se converteu. Se demora mais um pouquinho. E o tanto que se converteu com Pedro já? Não, é isso que eu estou falando. Depois tiveram algumas conversões. Mas assim, a própria nação se auto... Agora, uma coisa importante falar, por exemplo, as nações que perdiam, os reis, eles colocaram isso, inclusive você vai ver isso na estela de Merneptah. A estela de Merneptah, que foi descoberta no século XIX,
Está dizendo lá, todo Israel foi destruído. Não. Não é verdade. Não é verdade. Mas eles falavam isso porque se uma nação perdeu, toda a nação perdeu. Mas claro que ninguém foi totalmente destruído. Os reis falavam isso até mesmo para o seu próprio poder, a sua glória. Mas quando você fala assim, a nação de Israel se corrompeu, é verdade, mas teve judeus individuais que não se corromperam. Daniel foi um. Que é o remanescente fiel. Então, mas a nação como coletividade, ela foi amaldiçoada. Porém, algumas pessoas puderam ser salvas. É a mesma questão da humanidade. A humanidade vai ser salva? Vai. Olha nós aqui. Mas pessoas individuais não serão salvas. É diferente. Nós estamos falando de raça. Se alguém falar, a obra de Cristo foi em vão, porque nem todo mundo votou, não foi em vão, ele conseguiu salvar a humanidade. É como a igreja hoje, né? Exatamente. A igreja está corrompida, mas não é tudo. Não é toda, exatamente. A igreja batista da Alvorada lá está corrompida. Não, pode ser que um outro não esteja. Por exemplo, a igreja presbiteriana está envolvida, a igreja presbiteriana lá da 8ª vai aceitar casamento gay. A igreja presbiteriana não, tem uns caras lá que não concordam com isso. A igreja luterana, né, não a livre, mas a luterana está envolvida com ideologia esquerdista. Tudo que não, agenda esquerdista. Mas o Irã não pode. Não, exatamente. Mas a instituição está corrompida, mas tem umas pessoas ali que não aceitam. Então essa é a ideia do judeu também, né? Mas vamos adiante. Aqui eu quero terminar essa primeira parte, que são 10h30 quase, sobre o Hades, que é o que o Newton me perguntou. Deixa para depois do café, não café. Então tá bom, vamos tomar um café. É que eu acho que